Bom, gente, vamos estar dando início ao nosso estudo, né, dessa quinta-feira. Nós vamos ler algumas passagens bíblicas, né? Uma está em Ezequiel, uma está em Êxodo, outra está em João, outra está em Ezequiel e outra está em Jeremias. Nós vamos ser breve aqui, para a gente não ser enfadonho. E nós, como eu disse, né? Vamos estar falando sobre liderança. Amém? Nós exaltamos o nome do Senhor porque Ele tem sempre nos ensinado dia após dia. Ele tem nos estruturado dia após dia. E a sua palavra, ela precisa estar viva dentro de nós. Amém? Eu quero estar orando aqui agora para a gente estar dando início a essa palavra. Senhor, eu quero te agradecer nesta hora, Pai. Glorificar o teu nome, porque eu sei que o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Senhor, que a tua palavra possa penetrar em nossos corações e que possamos, ó Pai, ser exemplos nessa terra para as outras pessoas. Ser exemplo, ó Deus amado, dentro da tua casa. Ó Deus amado, com a família, Senhor, com os amigos, colegas. E que possamos, ó Deus, ser luz nessa terra. Deus, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor venha visitar a liderança, venha visitar a igreja, venha visitar o Teu povo, Senhor, e ensinar, ó Pai, a essência da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos estar dando início aqui à palavra do Senhor. Vou ler primeiro no livro de Êxodo, capítulo 18, verso 20. Esse aqui é o versículo-chave que eu quero deixar, né, para nós. De primeira mão, vamos lá. Êxodo, capítulo 18, verso 20. Vou ler aqui para a gente rapidamente passear pela palavra do Senhor Jesus. Tu lhe ensinarás as ordens e leis, e lhes mostrará o caminho em que devem andar e a obra que deve realizar. Bom, a palavra do Senhor vai falar que Jetro, ele foi fazer uma visita ao seu genro, né, Moisés. E Jetro, né, que no versículo 1 vai falar que quando Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu tudo o que havia feito a Moisés e Israel, o seu povo, que o Senhor havia tirado Israel do Egito. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, esposa de Moisés, e depois ele a enviara de volta. Jetro se alegrou da bondade que o Senhor havia feito, versículo 9, a Israel, a quem havia libertado da mão dos egípcios. No versículo 12 vai dizer assim: Jetro, sogro de Moisés, tomou uma oferta queimada e sacrifícios para Deus. Veio Arão e todos os anciãos de Israel para comer pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E quando o sogro, versículo 14, quando o sogro de Moisés viu que tudo o que ele fazia ao povo, disse: o que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas sozinho e todo o povo fica em pé diante de ti amanhã até a tarde? E disse Moisés ao seu sogro: porque o povo vem a mim para perguntar a Deus. Quando eles têm uma questão, vêm a mim, e eu julgo entre um e o outro, e os faço saber os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés lhe disse: o que está fazendo? Não é bom. Certamente desfalecerás tu e este povo que está contigo, porque isto é muito pesado para ti. Não é capaz de realizar isto sozinho. Ouve a minha voz, dá-te conselho
e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, para que leves a causa a Deus. Bom, o versículo 21 vai dizer assim: além disso, tu proverás de todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza, e os colocarás sobre eles, para serem governantes de 1000, governantes de 100, governantes de 50, governantes de 10, para que julguem o povo entre todo o tempo. Bom, aqui nós vemos Jetro sabendo da situação, né, e Moisés havia falado para ele que o povo ia até ele e ele julgava, né, sobre as causas que eram levadas até ele. Mas ele começava de manhã, ficava até a noite, era muito cansativo. Nós sabemos que Moisés era o único líder escolhido por Deus para tirar o povo das mãos de Faraó. Moisés, então, era o principal da casa. Moisés era o principal da casa, o líder principal da casa. Só que Jetro, ele viu que não estava certo. Ele falou: não está certo o que você está fazendo, Moisés. Então por que você não separa líderes, né, para ajudar você? E aí quando tiver uma causa que você não consiga, que eles não consigam, vai levar até a ti e tu vai julgar, né? E você vai resolver o problema que eles não podem resolver. Assim Moisés o fez. Moisés ouviu a voz, né, o conselho que Jetro deu, foi diante de Deus e ali ele fez a separação para que houvesse líderes para ajudar a cuidar do povo. E era muita gente, era muito numeroso. Bom, gente, se nós formos explorar essa passagem, nós vamos durar muito tempo, vamos ficar muito tempo aqui para falar sobre isso, né? Mas o foco não é esse não, tá? O foco não é ficar enfadonho. E eu quero só trazer aqui um exemplo muito grande, tá? Jetro era sogro de Moisés. E Jetro, ele queria ajudar a Moisés e o povo, porque ele viu que o povo ele foi tirado das mãos de Faraó e Moisés era o líder. Mas ele precisava ser responsável, né? Não só por aquele povo diante das ordens, a palavra que Deus falava para ele, para transferir ao povo, mas com responsabilidade de liderar. Com a responsabilidade de liderança. Ele era o principal sobre aquele lugar. Mas era muita gente, ele precisava separar pessoas que pudessem auxiliar ele. E aí nós vamos ver aqui sobre a questão da liderança, que hoje, nos dias de hoje, as lideranças são despreparadas. Ministérios que hoje se levantam até mesmo no meio pentecostal, né? O pentecostalismo é a parte que mais tem líderes despreparados e tolos. Vou falar a palavra, essa palavra é forte, é pesada, mas é a realidade. São tolos, porque eles fazem aquilo que acham que está certo e quando vão para ouvir conselho de alguém, eles não aceitam. Porque eles deixam o seu ego falar, são arrogantes e não querem fazer como Moisés. Jetro era um homem já velho, experiente e era o sogro de Moisés. Era um homem muito experiente, por que não ouvir? E se Moisés não quisesse ouvir Jetro, ele ia desfalecer. Sabe o que Jetro estava falando para Moisés? Moisés, você vai ficar doente, rapaz. Não deixa isso acontecer não, Moisés. O povo precisa de você. Mas divide as tarefas. Divide as tarefas, Moisés. Porque o povo morre. Você morre se você continuar desse jeito. Você fica cansado demais. Você tá ficando fadigado.
Começa de manhã e termina de noite. Quando é que você vai descansar, Moisés? Quando é que você vai ter tempo para sua família, Moisés? Quando é que você vai conseguir assimilar as coisas, Moisés? Como é que você vai ter uma mente sã, sadia para continuar liderando esse povo, Moisés? É que Deus estava querendo passar para Moisés através de Jetro. Aquilo ali foi uma instrução, um conselho que Jetro deu para ele. Agora vamos lá no livro de João, capítulo 10. No livro de João, capítulo 10, versículo 14 vai dizer assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. O que é ser bom pastor? É falar coisas, é ser bonzinho. O bom é cuidar, é ser cuidadoso. O bom pastor aqui que está falando, é aquele que sabe liderar, aquele que sabe liderar. É aquele que sabe liderar. Jesus, ele fala que ele é o bom pastor. Ele vai falar assim, ó, eu sei liderar. Eu sei cuidar. Eu sei corrigir. Eu sei abraçar. Eu sei amar. Eu tenho a hora certa para tudo. Eu sei organizar. Eu sou organizado. Então, ali é uma responsabilidade na liderança. Vamos ver Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34. Meu papelzinho caiu. Ezequiel, capítulo 34. Vamos pegar aqui rapidinho. Olha só que palavra forte também, que vai dizer. Versículo 1 vai dizer assim: e a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize a eles: assim diz o Senhor Deus aos pastores: ai dos pastores de Israel que se alimentam a si mesmos. Não deveriam os pastores apacentar as ovelhas? O que é apacentar, gente? O que é apacentar? Apacentar. Cuidar. Amar. O amor aqui, gente, está dentro da correção também. O amor, que quem ama também corrige. Então o amor está dentro da correção. O apacentar é aquele que vai alimentar, aquele que vai dar água, é aquele que vai cuidar. Então o que está acontecendo com os pastores? Estão enriquecendo, não é verdade? Você que está me ouvindo aqui, você confia no seu pastor? Isso não é para te confrontar, não. Se você confia, por quê? Se você não confia, por quê? O que você ouviu dele, por fato de você não confiar, o que você ouviu do seu pastor, é real, é verdadeiro? Você já presenciou algo que lhe entristeceu? É claro que nós, como ovelhas, nós não podemos levar a ferro e fogo, porque ninguém é perfeito, só que é correto, porque uma ovelha, ela precisa ter a comida certa, ela precisa ter a água na temperatura certa, ela precisa ser muito bem cuidada. E eu já tinha dado um estudo antes falando sobre o pastor e as ovelhas, não foi? Um tempo atrás? Deu um estudo e foi muito polêmico. Foi muito polêmico esse estudo. A ovelha, gente, ela não enxerga longe. Ela enxerga só o que está perto dela, tá?
ela só enxerga o que está perto dela, tá? A ovelha é medrosa, a ovelha tem medo, tem medo. Tem medo do lobo. Tem medo do lobo. A ovelha, a pessoa que é ovelha, ela tem medo do lobo. Porque a ovelha, ela é sensível. A ovelha, ela foi feita para ser cuidada, né? Por isso que nós somos vistos como ovelha, porque o pastor cuida de nós. E sem o pastor, nós não vamos ser bem cuidados. Se não for o pastor, a ovelha morre. Gente, a ovelha precisa ser liderada. O pastor, ele tá aqui, ó. O pastor, ele está com o cajado na mão. Cajado. O cajado. O pastor tem um cajado, tá com o cajado na mão. E aí, a ovelha tá aqui, ó. Precisa cuidar. Ele precisa cuidar da ovelha. Se a ovelha, ela não tiver o seu pastor, ela fica em perigo. E aí, o lobo vem e pega a ovelha. Agora, que pastor que vai cuidar da sua ovelha? Que pastor vai cuidar da sua ovelha? Gente, isso é muito sério, porque muitas pessoas estão morrendo. Muitas pessoas estão perdendo a sua vida espiritual, estão morrendo porque confiaram nos seus pastores. E eles não são confidenciais, eles são fofoqueiros, problemáticos. Eles são acusadores, caluniadores e matam as suas ovelhas. Eles matam as suas ovelhas, pegam a sua lã e veste e come da sua gordura. Significa o quê? Que mata espiritualmente, se aproveita dela, no máximo, suga. Isso são homens que são chamados de pastores falsos. E Jesus, ele fala, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu tenho certeza que tem gente que está me ouvindo e que vai me ouvir, vai falar, o meu pastor é um bom pastor. O meu pastor não é fofoqueiro, o meu pastor é um bom líder. Gente, o líder, ele precisa aprender a liderar. Não tem como ele liderar se ele não souber. Ele tem que aprender. A primeira coisa que um líder... Tem Moisés aqui. A primeira coisa que um líder, ele precisa ter nele, empatia. 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 Mas somente empatia? Ah, tá, não, tem uma empatia por aquela pessoa, mas ele não cuida daquela pessoa. Ele não... A empatia, gente, é quando a gente fala de um sentimento, de algo, mas você não tá nem aí. Não tá nem aí. Na verdade, você sente aquela emoção na hora, mas depois você deixa pra lá. Agora, outra coisa é quando você se preocupa com ela. É quando você se preocupa com essa vida. Além disso aqui, ó, você vai cuidar dela. Você vai chorar com ela. Chorar. Você vai sorrir. Você vai estar ali nos momentos de tristeza com ela. Tá? De tristeza. Vai estar em outros momentos, em outras situações, porque você vai estar se preocupando. Aí o que acontece? Você leva o alimento que ela está precisando. O alimento. A ovelha está ali precisando de alimento. Ai, nossa, gente, eu tô sabendo que a irmã tal tá passando por isso, por isso, por isso, por isso. Faz aquela pregação, vai falar sobre um monte de coisa, mas a pessoa tá ali precisando do alimento. O que você vai fazer, pastor? Pela sua ovelha? O que você vai fazer por ela? Jeremias 23:1. Jeremias 23:1. Olha só. Aí dos pastores que destroem e espalham as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor, espalham. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel,
contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós espalhastes o meu rebanho e os afugentaste e não os visitastes. Eis que eu visitarei sobre vós o mal de vossos feitos, diz o Senhor. Olha só isso aqui. Deus ele está falando com pessoas, com líderes lá de Israel. Só que aqui a gente vai trazer para a nossa vida, tá? O que mais vemos são pessoas que se convertem, que em vez de elas passarem por discipulado, ter um pastor para discipular, gente, o que é discípulo? O que é discípulo? Discípulo é aluno. Discípulo significa aluno. E aí? O mestre, que a gente vai falar de Jesus, o mestre, que é Jesus, vai ensinar, separar discípulos e preparar discípulos e preparar para uma obra. E aí o que acontece? O mestre ele faz o quê? Ele anda na frente. Ele vai na frente e os discípulos atrás. Os discípulos vão atrás. Porque eles vão aprender com o mestre. Então, para você se tornar um líder, é necessário você primeiro ser discípulo. Para eu me tornar uma líder, é necessário eu ser primeiro discípulo. Por quê? Porque eu só vou aprender a liderar se eu passar pelo processo. Infelizmente, muitas igrejas não estão fazendo isso. Sabe o que nós vemos? Nós já vamos encerrar. Não vamos ficar muito tempo não, porque é uma palavra muito forte. Eu acho que a gente precisa analisar bastante e orar. Gente, quem deseja o episcopado, deseja bem. Só que a responsabilidade é muito maior. E você vai ser cobrado por isso. Eu vou ser cobrado por isso. Aí vão ver uma pessoa falar, é por isso que eu não quero ser líder. Porque eu não quero ser cobrado. Bom, você não quer ser líder porque você não quer ser cobrado? Ou porque você está se acovardando? Porque talvez o Senhor ele já falou, ele já disse que ele gostaria que você, fosse um líder, mas ele também estaria aqui para ensinar. Ele ensinaria você a liderar. E muita gente hoje, às vezes, pessoas hoje, elas não querem encarar. Porque elas sabem que a cobrança é bem maior. É até melhor elas não irem. Porque é melhor do que outras pessoas que vão e matam as suas ovelhas. Gente, é muito sério isso. Muito sério. Agora, você, homem, você tem liderado muito bem a sua casa? Como que você tem liderado a sua casa? Qual é a responsabilidade que você tem como sacerdote da sua casa? Como líder, como chefe? Porque a gente só vai conseguir liderar a Igreja de Cristo quando a gente souber aprender a liderar também a nossa casa. Essa é a grande realidade. Se eu aprender a liderar bem a minha casa, eu vou conseguir também liderar, vidas lá fora. Porque a gente não pode pular processo. E a gente não pode ser hipócrita. Porque a palavra que eu falo pro meu filho aqui, eu tenho que falar lá fora. Eu não posso falar diferente. E eu tenho que me policiar, eu tenho que me corrigir, E às vezes a gente tem que buscar o domínio próprio. Gente, ser líder não é fácil. Mas você precisa respeitar, ter responsabilidade. Agora presta atenção numa coisa aqui que eu vou falar pra você. Eu conheço, e tem pessoas, tem líderes que vai falar assim: Deus me escolheu para ser pastor dessa igreja. Eu não aceito ninguém liderar.
Vai falar, tem que ser do meu jeito, assim, assim, assado. Ele não quer, ele não gosta de ouvir opiniões, tá? Eu vou chamar de líderes ou líder egoísta. E arrogante. Líder egoísta e arrogante. Eu não aceito, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma, eu não aceito opinião, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Você não tem preparação nenhuma para liderar dessa forma, não. Porque o líder, ele abre espaço para ouvir, ele abre espaço para opiniões. Aí o quê? Ele abre espaço para opiniões. E ele faz o quê? Analisa. Ele analisa. O líder abre espaço para opiniões e também analisa. Quer mais? Olha só isso aqui. O líder, gente. O líder nunca discute na frente de ovelhas. O líder nunca discute na frente de ovelhas. Eu estou falando sobre líderes preparados, responsáveis. O que discute na frente das ovelhas são irresponsáveis. Agora, líder que faz o quê? Briga no altar. No altar. Nós vemos o quê? Rivalidade. Disputa. Deboche. Aquele, você não sabe pregar. Aqui eu prego melhor. Você viu a pregação daquele irmão? Isso é um líder falando, isso é um pastor, um ministro falando. Você viu a pregação daquele irmão? Ou aquele irmão, vou te falar, pregou péssimo demais. Você é um crítico. Você tá ali pra quê? Gente, nós vemos isso. Brigas em cima do altar. Líder que luta para tirar da igreja. Para tirar da igreja outro líder. Você não tem preparação nenhuma para liderar. Você precisa se sentar para ouvir. Você precisa saber o que é ser um bom pastor. Você precisa saber o que é ouvir. Ser um bom ouvinte vai te tornar sábio. Ser um bom ouvinte, ouvir as suas ovelhas, ouvir bem as outras pessoas, até mesmo outro líder. Ele pode até ser abaixo de você, mas ser um bom ouvinte vai te ajudar a tomar decisões. É por isso que tem igrejas que entra e sai pessoas o tempo todo. Não fica, sabe por quê? Liderança desestruturada. Liderança desestruturada.
Ah, eu tenho teologia, eu tenho uma boa oratória, mas não tem ética. Falta de ética. Domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio. Ah, dá pra entender, né? E outra coisa. Um líder, ele jamais vai ter preferência, vai ter preferidos. O líder jamais deve ter preferidos, tá? Ah, não. Deixa eu ver. O Dayan é melhor do que o Leandro. Dayan é melhor do que o Leandro. Peraí, o Dayan é melhor do que o Leandro em quê? O Dayan é melhor do que o Leandro por quê? Será que é porque você gosta mais do Dayan do que o do Leandro? Ah, não, eu prefiro o Dayan do que o Leandro. Isso aí é porque é pelo sentimento que você lidera? Ou você tem... Ou você... Não é só o sentimento não, gente. É o quê? Você precisa ser o quê? Racional. Racional. Sabe por quê? Porque a pessoa racional, ela pensa mais, ela pensa melhor. Pensamento. Ela pensa melhor, ela toma decisões mais... ela toma decisões melhores, toma decisões mais certas, mais corretas. Porque ele é uma pessoa racional, ele tem um raciocínio aonde a palavra vai mostrar para ele como que ele vai tomar as decisões. Porque não é fácil tomar decisões. Às vezes, o fato de você simplesmente orar e jejuar não vai resolver. Você também tem que colocar em prática, né, aquilo que Deus ele colocou sobre as suas mãos. Só que você precisa ser uma pessoa que tem que ter um raciocínio lógico diante de situações e problemas que são colocadas na sua frente. Você precisa aprender a liderar. Gente, a falta de amor, a falta de ética, a falta de domínio próprio vai trazer problemas muito grandes dentro da igreja. E aí vai causar divisões, igrejas vão ser divididas, vai fechar, igrejas vão fechar, vão entrar líderes, ministros, ali vai ter briga, rivalidade, vai sair um, vai sair o outro. Aí vai acontecer o quê? Rancor, frustração, mágoa, ódio. Vamos só essas palavrinhas aqui. Olha aqui. Vai começar a surgir rancor. As pessoas vão ter rancor um com o outro. Vão ficar frustradas. E até mesmo não vão conseguir mais nem ser líderes. Não vão conseguir nem liderar uma turma, uma equipe, sendo de jovens, sendo criança, seja lá o que for. Porque a frustração vai parar ela, vai travar ela. A mágoa, gente, o ódio, o ressentimento, a dor, a falta de perdão vai impedir o agir de Deus. Deus ele vai agir sobre as nossas vidas quando nós nos manifestamos para que o poder dele se manifeste, para que ele venha agir. Agora, se há divisão, como que Deus vai agir? Divisão. Igreja dividida, Deus não tem prazer. Ali sabe o que é? Aí entra espíritos das trevas.
diabo vai fazer uma algazarra, vai trazer problemas tão grandes que um vai querer matar o outro. Um vai querer matar o outro. E aí vão surgir várias pessoas doentes. Vão ser pessoas doentes. É só problema. Gente, então, eu trouxe isso aqui para que a gente possa meditar e também orar. Amém? Eu preciso meditar, eu preciso orar. Eu preciso analisar, né, o que eu estou fazendo de errado. Então, as igrejas precisam ter uma capacitação, precisa chamar alguém para ensinar, ensinar o que é obreiro, o que é o episcopado, o que é liderança. Precisa ensinar, gente, porque a igreja não pode correr desse jeito, não pode ficar dando brecha dessa forma. Então vamos ter amor. Olha aqui, olha a palavra correta, tá? A empatia é só um sentimento, pronto. Eu tenho uma empatia pela irmã ali, mas ela lá, eu aqui, o dó da irmã. Agora, eu vou te falar uma coisa. Quando eu tenho essa palavrinha aqui, ó, aí é diferente, porque a compaixão foi o que Jesus teve. Jesus teve empatia, Jesus ele tinha empatia, Jesus ele tinha compaixão, porque a compaixão leva a pessoa a ajudar. A compaixão não fica simplesmente naquela palavra de sentimento, de chegar a conversar assim e pronto, acabou. De falar de um assunto e eu não tenho dó daquela irmã e tal. Você tem empatia por ela, né? Sim, tem. Mas a compaixão, gente, ela faz a gente tomar atitudes, faz a gente ajudar, faz a gente chorar junto com a pessoa. Então o líder, ele precisa ter compaixão, ele precisa ser compassivo. Ele precisa entender que Deus o escolheu. Deus me escolheu. Então eu preciso ter amor pelas pessoas. Amém? Eu vou parar por aqui. E eu sei que Deus, ele tem muito para nos ensinar. E dura é a palavra. Ai dos pastores que matam as suas ovelhas, arrancam as suas lãs, vestem as suas lãs e comem da sua gordura. Deixam as suas ovelhas secarem, matam as suas ovelhas. Gente, isso não foi só para o povo de Israel, isso tá diretamente, mas hoje ainda muitos vão pagar preço, e muitos já estão pagando preço, sofrendo as consequências pelos erros, pelos atos, né, que elas cometeram de poder tirar ovelhas. Ai, daquele por quem vem o escândalo. Então vamos entender isso. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor e vamos louvar o nome do Senhor em nome de Jesus Cristo. Eu gosto muito dessa passagem, desse versículo. Mateus capítulo 18, do 18 ao 20. Amém? Vamos meditar. Vamos deixar que essa ligação seja direta até a Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer e pedir ao Senhor Deus que o Senhor venha visitar a liderança, Pai. Os líderes espalhados sobre esses países. E que eles possam, Deus, compreender o que é liderar, o que é amar, o que é ser pastor, o que é ter compaixão. E que a tua palavra, Senhor, possa estar ali para ensinar, para que possamos aprender. E se a gente tiver que sentar para aprender de novo, vamos sentar. Vamos ser discípulos novamente, porque tem mestres que têm capacidade para ensinar. E se a gente que é líder precisa se tornar discípulo para ouvir o mestre, que sejamos discípulos, mas que não matem as ovelhas, que não apresentem as suas mãos manchadas ao Senhor e nem vazias, mas que sejamos responsáveis, né, Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado. Eu quero te agradecer e pedir ao Senhor, Deus amado, que o Senhor venha visitar a tua igreja em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe você. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.